Eu queria agradecer, então, à OAB, em nome do nosso presidente, toda a diretoria, que apoia esse evento, que sempre apoiou esses eventos relacionados à Semana de Comemoração do Meio Ambiente. Agradecer a equipe técnica, o Luque, o Rafael, o pessoal que fez a arte, do marketing, o Leonardo, que está nos representando aqui na mediação técnica, a disponibilidade dos palestrantes que, de forma aí voluntária, se colocaram a prestar as suas informações. Falar que hoje é um dia especial porque a doutora Marina ela é, né, ativa na nossa comissão, representa a Mirassol, contribui de forma efetiva com temas que nos é demandado, e ela é aí uma advogada jovem que tem um currículo já de advogada de grande experiência e que recentemente escreveu um livro, recentemente esse ano, ao qual ela vai falar e eu vou apresentar também. Mas dizer que essa Semana do Meio Ambiente, colegas e doutor Marcelo, diretoria, ela é uma semana integrada com a Semana Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria do Município de São José do Rio Preto de Meio Ambiente, ela convida todas as entidades da sociedade civil a apresentarem seus temas. E ela reúne todos e faz uma semana integrada. Então, nós tivemos também aí os temas das nossas palestras divulgados no município. E o município iniciou no dia 2 e vai ter eventos até o dia 9 agora. E para lembrar que o município de São José do Rio Preto aderiu a um programa de esforços e capacitação para o programa de cidades resilientes, que é um ponto que nós sempre conversamos na nossa Comissão de Direito Ambiental. Qual que é o objetivo desse programa? É a promoção de políticas, planos e medidas estratégicas de resiliência da sociedade paulista frente aos impactos associados às mudanças do clima, atual e futura. Nossa cidade também ela é tricampeã no município Verde Azul. Ela integra os ODS, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela também faz parte do programa Cidades Resilientes, que eu acabei de mencionar, a Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P e a Aliança pela Ação Climática. Importante, doutor Marcelo, colocar demais colegas que nós temos colegas na comissão que participam também das comissões que o município nos coloca à disposição. Condema, o doutor Marcos Simão, aí da Estação Ecológica, outros colegas também de outras comissões, inclusive dos ODS. Mas, enfim, eu gostaria de fazer a apresentação da doutora Marina, sem mais delongas. A doutora Marina, ela é bacharel em Direito pela USP, tem mestrado LLM pela Georgia State University, Atlanta, Estados Unidos, mestre em Direito Ambiental pela USP, pós-graduada em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela PUC, e possui extensão universitária em Direito Ambiental pela Escola Paulista de Magistratura. Atualmente é sócia da Penteado Sampaio Advogados, palestrante e professora e autora do livro Áreas Contaminadas, Responsabilidade e Incentivos para a Remediação, editora Lumen Juris. O lançamento desse livro, que foi no início desse ano, foi um dos objetivos, aí, uma das causas que nós decidimos em poder convidá-la, né, para poder expor o tema. Então, eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Marina, passar a palavra para o doutor Marcelo, e em seguida abrir a palestra da doutora Marina. Doutora Marina, seja bem-vinda. Marcelo Henrique, a palavra é com você, presidente.
Doutor Rafael Azeredo, muitíssimo boa noite, coordenador da nossa Comissão de Direito Ambiental, da nossa 22ª subseção. Quero reiterar o meu agradecimento por todo o seu esforço e dedicação à frente da comissão e, por isso, cumprimentar todos os membros desta comissão, que muito nos orgulham e prestam um serviço relevante para a sociedade, porque nos representa em vários setores do poder público, representando essa tão importante área que é o direito ambiental. Quero cumprimentar o Dr. Odinei Rogério Bianchim, nosso ex-presidente da subseção, atual conselheiro da OAB São Paulo, que nos prestigia com sua presença. Quero também cumprimentar meu amigo, Dr. Henri Attic, nosso vice-presidente da 22ª subseção, que nos honra com a sua presença e contribui para a gestão. E quero cumprimentar em especial a doutora Marina Monet, que hoje nos dá a honra de estar aqui palestrando, dividindo o seu conhecimento conosco. A doutora que sempre esteve presente na comissão dessa subseção, representando a advocacia da subseção de Mirassol, presidida pelo meu amigo doutor Marcos Roberto Sanches Galves, que nos orgulha, representando a advocacia do nosso estado, da nossa região. Doutora Marina, muitíssimo obrigado em nome da nossa advocacia pela sua presença e por todo o trabalho dedicado à advocacia também. Um ótimo trabalho, uma boa atividade para todos. Sejam todos bem-vindos, advogados e advogadas. Boa noite a todos. Doutor Marcelo, a honra é toda minha. Eu fiquei muito feliz quando o Rafael mandou o convite. É sempre muito bom estar presente nos eventos aí da OAB de Rio Preto, porque todos eles, de todas as áreas, pelo menos todos que eu assisti até hoje, foram muito interessantes, com profissionais muito qualificados. Então, poder estar do lado desse pessoal todo é uma honra para mim. Obrigada mesmo pelo convite e também muito feliz de estar abrindo, né, aqui, junto com o Rafael, a Semana do Meio Ambiente, organizada por ele, pela Comissão de Direito Ambiental, representada aqui também pelo Dr. Marcos. A gente andou fazendo aí uns trabalhos conjuntos, precisando muito da ajuda do Dr. Marcos para alguns aspectos aí de tributação e tudo mais. Então, a gente atua bastante em conjunto, é super importante, porque, como o Rafael falou, o meio ambiente sempre foi, né, uma pauta muito importante, mas agora na pandemia eu acho que muitos dos que não viam essa importância estão de uma forma ou de outra vendo. Então, eu agradeço muito e fico feliz aqui de estar falando hoje com vocês. Rafael, você quer que eu já comece a tratar do tema? Eu só queria cumprimentar o Dr. Henri, que eu acabei vendo depois, que é o colega, o nosso vice-presidente. Também agradecer a participação dele e se ele quiser dar uma palavra, vai ser muito bem-vindo. Se não, fique à vontade e a gente prossegue. Doutora Marina, pode prosseguir. Ótimo. Bom, pessoal, o que me foi pedido para falar aqui hoje o doutor Henri colocou ali no chat, mas tá dado boa noite. Boa noite, doutor. Obrigada pela presença. O que foi me pedido para falar hoje aqui foi um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, que eu comecei há um tempo atrás, lá nos meus estudos nos Estados Unidos, e concluí recentemente no mestrado aqui no Brasil. A gente sabe que o mestrado feito lá no exterior, nesse formato de LLM, não é reconhecido como título aqui no Brasil, então eu gostaria muito de ter um título, e por isso eu optei por fazer também o mestrado aqui, e sempre nesse tema. Então, na verdade, o livro que eu publiquei recentemente, que o Dr. Rafael mencionou, é só um resultado, né, uma continuidade desse estudo todo, que já começou há um tempo. Mas o tema, então, para hoje é de áreas contaminadas, e como a gente estava comentando aqui com o doutor Odinei no começo, é um tipo, né, de degradação ambiental. Eu optei por estudar sobre esse tipo de degradação em específico, porque eu acho que falta muito aqui no Brasil discussões sobre a contaminação do solo, né? Então, eu já vou começar a compartilhar uma apresentação que aqui é só para nos guiar. Eu gosto muito de imagens e cores e tudo, então por isso eu sempre gosto de trazer slides, mas a ideia é que não fique maçante. Então, a questão do solo, né, foi muito tempo negligenciada. A gente vê aí muitas normas ambientais, muitas discussões em vários fóruns ambientais de poluição de água, né, poluição de ar, né? A gente vê toda hora a CETESB, os órgãos ambientais compartilhando informações sobre qualidade do ar e tudo mais.
e eu sentia muita falta de ver esse tipo de consideração sobre o solo. Então, a meu ver, o solo ele sempre foi negligenciado nas políticas públicas ambientais no Brasil, e por isso eu fui pesquisar, né, para entender melhor. E a gente sabe que o solo, assim como a água, o ar e os outros recursos ambientais, como a fauna, a flora, tem uma importância grandíssima na nossa vida, né? Não só porque ele é o substrato para a produção dos bens, então todos os cultivos de matéria-prima, tudo que serve de insumo, né, para a indústria, vem do solo, depende da qualidade do solo, mas como um substrato físico mesmo para a construção das cidades, né? Então, nós todos estamos em cima dos solos. E por isso, né, pelo fato de o solo estar nessa interação constante do homem com a natureza, ele foi sujeito à degradação por longos anos, principalmente quando as sociedades começaram a se estruturar de uma forma mais complexa, muito mais concentrada, né, nos centros urbanos, e isso foi bastante notório a partir principalmente da Revolução Industrial, que além, né, da formação dessas sociedades que ocorreu de forma bastante desordenada por conta do êxodo, né, do campo para a cidade, essa organização da ocupação do solo urbano não foi organizada, né? Então haviam grandes densidades populacionais em determinado local, pouca densidade populacional em outro. Normalmente as áreas mais densas eram no entorno, né, das indústrias que estavam surgindo, e essa população toda vinha da área do campo, né, sem nenhuma vivência de cidade, com todos os problemas que a concentração populacional tem. Então, por exemplo, como que todo o esgoto, né, os efluentes gerados por aquela população vai ser descartado? E tudo era no mesmo lugar. Então, isso não acontecia no campo, onde tinha uma fazenda aqui, uma outra fazenda ali. O tipo também de material usado nas cidades, né, nas próprias indústrias. Então, um uso muito intensivo de matéria-prima, de insumo, a construção das próprias indústrias, que muitas vezes dependia de matérias químicas, né, para fazer a sua produção, geração abundante de resíduos, como também nunca antes visto, especialmente no campo. Então, outros tipos de resíduos industriais, o uso de combustíveis fósseis, né, combustíveis derivados do petróleo, que tem essa característica de oleosidade, então são contaminantes, e essa expansão urbana desordenada contribuíram, né, para o início de uma degradação mais relevante desse atributo ambiental que é o solo. Também, à época, não existia normativa e nem controle estatal sobre o armazenamento e o transporte dos produtos, né, esses produtos que foram cada vez mais complexos, posto que artificiais, disposição dos resíduos das indústrias e das próprias casas, né, os próprios resíduos domiciliares, vazamentos e muitas vezes soterramento de substâncias tóxicas, ou mesmo de resíduos não tóxicos, sem nenhum controle, e os próprios derramamentos acidentais, né, que acontecem em toda e qualquer indústria, né, em toda e qualquer cidade, e isso não tinha nenhum regramento, não tinha nenhum controle. Então, além de estar acontecendo todo esse processo, a gente nota que esse processo não tinha qualquer fiscalização por parte do Estado. Bom, os contaminantes, e aí o Lúcio pode entrar depois para conversar um pouco conosco, porque ele é da área da química, mas eles vão se acumulando no solo, no subsolo, no lençol freático, muitas vezes, né, que se atinge o lençol freático, sem a nossa percepção. Então, uma característica muito peculiar da contaminação do solo, que pode ser muito diferente da contaminação de ar e de recursos hídricos, é a invisibilidade, né? Esses contaminantes, eles estão embaixo de nós, estão no subsolo ou no lençol freático, e a gente não vê. Então, pelo fato de nós não conseguirmos enxergar olho nu muitas vezes essas contaminações, é que elas foram passando ao largo aí de toda a regulação estatal e controle, e esse acúmulo foi acontecendo. E aí a gente tem que lembrar também que no subsolo, que no lençol freático, o lençol freático ele é dinâmico. Então, existe todo um fluxo hídrico no lençol freático que vai carreando todos esses contaminantes, sabe-se lá para qual extensão. Então, esse é também um problema da contaminação, que ela vai avançando, se não for controlada, em profundidade, mas também em extensão, contaminando territórios vizinhos e por aí vai. Eu nem preciso discorrer muito aqui sobre as consequências negativas da contaminação, né?
Então, a primeira, quando essa contaminação é sabida, quando se descobre que esse terreno está contaminado, é muito pouco provável que essa área vai ser interessante para o mercado imobiliário. Afinal, quem vai querer, né, pegar uma área degradada e construir em cima? Muitas vezes, e com isso a legislação evoluiu nesse sentido, você não pode dar aproveitamento à área sem que você exerça ali um mínimo controle, uma mínima gestão da contaminação, dados os perigos que essa contaminação pode gerar para esse futuro empreendimento que vai estar operando aí em cima, né, para as pessoas, para os trabalhadores e tudo mais. Então, a presença da contaminação afasta os potenciais investidores que vão buscar o que a gente chama de greenfields, né, que são áreas que não têm nenhum tipo de degradação, muitas vezes são áreas vegetadas, que idealmente deveriam se manter assim, né, com aquela vegetação preservada ou aquela área sem nenhum tipo de degradação. E esses investidores no mercado vai buscar essas áreas justamente por representarem menos riscos, menos custos, né, menos necessidade de despender energias aí para implementar os empreendimentos. Essas áreas normalmente estão em locais periféricos, né, não em áreas centrais da cidade, e isso agrava o problema, porque nós vamos ter, então, empreendimentos sendo instalados ao redor das cidades, causando maior pressão sobre tráfego, deslocamento, população tendo que despender tempo, né, em todo esse deslocamento para chegar no trabalho, voltar, emissão de poluentes e mais contaminação, porque quanto mais carro tem aí circulando, a possibilidade de contaminação do próprio solo também aumenta, né? Esses imóveis, eles ficam com o valor de mercado depreciado por conta da degradação e, muitas vezes, uma área contaminada acaba sendo abandonada ou subutilizada, né? Abandonada, muitas vezes, porque o proprietário não tem condições de promover aquela remediação para dar um uso efetivo para a área, ou subutilizadas. Então, uma área do terreno que tem uma contaminação maior ou a área que está contaminada fica ali, né, um galpão abandonado e somente o restante do terreno é ocupado, né, efetivamente utilizado. E isso causa agravamento de outros problemas. Então, ocupação irregular, com atividades ilícitas, né, e aí construção de residências, e sabe-se lá como que esse solo vai estar sendo, qual vai ser a interação desse solo com essa população, a depender do tipo de contaminante, não se poderia fazer plantio de nenhuma árvore frutífera ali em que você possa comer essa fruta contaminada, né, por exemplo, é um exemplo. Mas toda a presença de terrenos abandonados, seja por conta de contaminação ou outra razão, causa invariavelmente problemas urbanísticos, né, de ordem urbanística voltadas para o poder público muito mais do que para o setor privado, porque causa uma descontinuidade no tecido urbano que é indesejável, né? Então, a gente passa ali por São Paulo muitas vezes na Moca e vê aqueles galpões super grandes, né, de áreas antigas, áreas industriais abandonadas, você fica quarteirões e quarteirões andando naquele espaço, sem nenhum cuidado de nenhum particular, nenhum responsável, e isso não é indesejável no tecido urbano. Então, e claro, né, sem falar de todas os potenciais prejuízos à saúde humana que a contaminação pode representar. E aí a gente vai ter casos emblemáticos, que eu coloquei o slide aqui na ordem errada, mas a gente tem alguns casos emblemáticos que demonstram muito bem isso, né? A começar aqui pelo próprio Brasil, quando houve aquela história do Center Norte, que estava com a intrusão de vapores, especificamente decorrentes do contaminante metano, embaixo ali da área do shopping, e nas averiguações se notou que pelo menos em 9 metros de profundidade, aquele solo não era solo natural, era lixo enterrado. E esse lixo começou a gerar esses vapores que começaram a se acumular no subsolo e criar um severo risco de explosão dentro de um shopping. Então, o exemplo do shopping é algo bastante impactante, porque o shopping é uma área de grande circulação de pessoas. Então, imagine só acontecendo uma explosão num shopping, né? E outros exemplos de uso de água contaminada, água subterrânea, a própria questão dos cultivos, né, de vegetais, hortaliças e frutas em áreas contaminadas e depois consumir, e problemas de pele, alergias, todos os tipos de problemas respiratórios e até mesmo câncer. Eu trouxe aqui o exemplo do filme, né, porque acho que filme é legal, porque ilustra bem,
mas esse filme com a Julia Roberts representa um caso, é baseado em fatos reais, de um caso real dos Estados Unidos. Ele não indica exatamente, né, com aquela fidelidade o que aconteceu no caso, mas é um bom exemplo de como é a lida com uma área contaminada, né? A gente vê que esses problemas de área contaminada, normalmente eles são muito... estão acontecendo em áreas muito vastas, então nunca é uma casa, uma pessoa, uma família afetada, sempre são comunidades. E esse exemplo da Erin Brockovich é um bom exemplo, porque mostra realmente o quão aquela comunidade sofreu por conta de contaminação pelo cromo hexavalente pela empresa Pacific Gas and Electric Company, né? Então foi uma saga ali também dos advogados que participaram, e o caso tem repercussões até hoje. E outros exemplos que eu trouxe aqui, que são do Love Canal, que é um caso muito emblemático nos Estados Unidos. Foi o primeiro caso que usou recursos de um fundo americano destinado exclusivamente à remediação de áreas contaminadas. E o caso de Times Beach, que uma cidade do estado do Missouri autorizou, por conta de corte de gastos, que fosse feita a pulverização, em vez de água, de um óleo residual de atividades industriais na cidade, para evitar a dispersão de poeira, que é uma área muito seca. E depois notou-se que esse óleo estava contaminado com agente laranja, que é um contaminante bastante tóxico, e acabou causando muito prejuízo. Foram toneladas e toneladas de solo removido. A cidade precisou ser inteira evacuada, então virou por muito tempo uma cidade fantasma. E depois de toda a remediação feita pela Agência Ambiental Americana, federal, também custeada por esse fundo que eu vou tratar um pouco mais à frente, é que a cidade pôde voltar a ser ocupada, mas ainda hoje existe muito preconceito, né, e muito receio de ocupar aquela área. O governo americano procurou fazer rotas turísticas por ali. Essa cidade, Times Beach, está do lado da Rota 66, que é uma rota turística bastante famosa nos Estados Unidos. Então, é a tentativa, né, de revitalizar aquele local. A revitalização de área contaminada é realmente um desafio. Voltando aqui para o Brasil, como eu falei, né, o processo de industrialização foi onde a gente viu com mais intensidade, né, o avanço de áreas contaminadas, e no Brasil isso aconteceu na década de 80, um pouco antes da década de 80, então foi também nesse esquema que a gente viu na Revolução Industrial lá na Europa. Então, muito êxodo do campo para a cidade, ocupação das margens de rios, concentração populacional desregrada e total falta de controle estatal, né, desses produtos utilizados aí na industrialização. E aí, a partir de 80, na década de 80, uma grave crise econômica bateu o país e aconteceu um fenômeno que alguns estudiosos chamam de desindustrialização. Então, a gente notou um fluxo contrário, né, das cidades de volta para os campos. Então, foi quando o interior foi muito mais povoado, inclusive até com indústrias menores, mas a gente viu que aquela concentração populacional começou a se dispersar, e foi quando, né, alguns empreendimentos acabaram sendo desativados e simplesmente abandonados, né? Não havia controle, e quando havia o controle não conseguia pegar todos esses empreendimentos que acabaram sendo desativados. E foi isso aqui para o nosso tema que começou a gerar bastante preocupação, porque eram áreas que tinham sido usadas em intenso processo industrial e foram deixadas lá com todas aquelas máquinas, equipamentos e muitas vezes produtos ali dentro, sem nenhum cuidado, ao relento, né? Então, sujeito a intempéries. E aí eu coloquei só a foto de alguns galpões que a gente acha em algumas regiões de São Paulo, para a gente poder notar que, com o passar do tempo, essas áreas, né, passaram a ser realmente degradadas e não foram sujeitas a nenhum cuidado, nenhum controle quanto ao que estava ali dentro daquelas indústrias. Então, gerou, né, aquele problema que eu mencionei no começo, que são essas áreas abandonadas, vazios urbanos, em áreas importantes para a cidade. E aí vem a questão, né? Esses espaços, eles são passíveis de reutilização? Como que é feita essa reutilização? Como que isso pode ser feito de uma forma segura? E aí, no Brasil, foi foi a partir daí que eu comecei a aprofundar os meus estudos, agora vindo um pouco para a área jurídica. Eu pude constatar alguns empecilhos
para a adequada remediação dessas contaminações que a gente vê aí pelo Brasil todo. E aí, só para trazer um dado, para a gente entender que não é porque a gente está no Brasil onde a industrialização foi mais tardia e menos intensa que, por exemplo, nos Estados Unidos, só no estado de São Paulo a gente tem quase 6.500 áreas contaminadas, e isso é um dado do ano passado. Então, esse número pode ter aumentado, a gente vê aí, claro, uma concentração ali na região metropolitana, mas são muitas áreas contaminadas dentro de um só estado. Eu trago o dado de São Paulo e não trago de outros estados, porque São Paulo é o único estado que tem um banco de dados sobre áreas contaminadas que vem sendo atualizado anualmente, por isso a gente ainda não tem o dado de 2021, que vai vir no fim do ano, mas isso já é um indicativo de como o assunto ainda não é muito tratado pelo vasto espaço aí desse país continental que é o Brasil. Só São Paulo tem lei específica sobre o tema e esse banco que permite nos ter uma dimensão do tamanho do problema, da localização do problema e tudo mais. Então, um dos empecilhos, né? Bom, para chegar em alguma conclusão de como é possível juridicamente obter incentivos para essas remediações dessas contaminações, eu achei importante primeiro fazer um diagnóstico e ver onde que estavam os problemas, né? O que a gente precisa resolver, o que a gente precisa aprimorar para chegar finalmente na solução, que é diminuir esse número chocante que a gente vê aqui no estado de São Paulo, por exemplo. E aí um primeiro problema que eu pude encontrar nas minhas pesquisas foi justamente a falta de tratamento legal, né? A gente sabe que o Brasil é muito marcado pelo comando e controle, ou seja, regras com cumprimento obrigatório e resultados punitivos em caso de descumprimento, e pouco marcado por incentivos, por mecanismos de incentivo, ou seja, aqueles mecanismos indutores de conduta, né, que premiam as condutas boas, induzem a que não sejam feitas as condutas ruins, e se são feitas, que isso mexa no bolso, né, dos empreendedores. Isso falta muito, mas sendo em uma modalidade, sendo em outro, nós não temos legislação sobre áreas contaminadas robustas no Brasil. O que a gente tem é legislação ambiental. A legislação ambiental brasileira, ela é robusta, ela é bastante incisiva, mas ela somente tangencia o tema de áreas contaminadas, né? Então, a gente vê em alguma legislação esparsa o tema, mas a gente não vê um tratamento concatenado desse tema. Para vocês terem uma ideia, a nível federal, a única coisa que a gente tem é uma resolução CONAMA. Nós não temos lei, nós não temos decreto, não temos nenhum desses instrumentos jurídicos que nós consideramos fortes. Nós temos uma resolução CONAMA, que é de 2009, então ela é relativamente recente. Mas a gente tem a nível estadual uma lei, né? Então, pelo menos até a minha atualização da minha pesquisa, nós temos no Brasil uma lei de áreas contaminadas que está no estado de São Paulo, também é de 2009, e inclusive a resolução CONAMA federal foi baseada nessa lei paulista. A lei paulista também foi regulamentada em 2014 por um decreto, então a gente pode dizer que pelo menos no estado de São Paulo a gente tem aí um orientativo muito melhor se comparado ao nível federal e ao de outros estados em relação a esse tema. Então, a lei paulista, como eu falei, foi usada como referência para a constituição da norma federal. Um segundo empecilho que eu identifiquei é a interpretação do Instituto da Responsabilidade Civil, né, sobre áreas contaminadas, e aí eu entro um pouco aí no assunto que, antes de começar, a gente estava comentando com o doutor Ednei, né? Eu trouxe aqui só a redação do artigo 13 da Lei Paulista, e aqui sempre que eu estou falando de norma, eu vou falar da Lei Paulista, porque ela é o que nós temos de mais avançado e mais detalhado. Ele indica quem são os responsáveis legais pela prevenção e remediação das contaminações. E a gente vê aí um rol composto por agentes que estão em posições jurídicas bastante diferentes, né? Então, a gente tem o próprio causador, que ele, na acepção das normas da legislação ambiental, é o poluidor é quem causa a degradação ambiental. Então, o causador da contaminação, obviamente, é um responsável legal pela área contaminada, mas nós temos alguns agentes que só estão aí nesse rol por terem uma relação jurídica com o imóvel contaminado, que não necessariamente é de causação. Então, o proprietário, o superficiário e o possuidor estão aí sem nenhuma necessidade, sem nenhum critério de causação. Então, se você é proprietário de uma área que foi contaminada por um terceiro, você, pela lei, é
um responsável legal por essa área. E o que significa ser um responsável legal? Você vai precisar promover a remediação, você vai precisar promover o gerenciamento e você vai ser responsabilizado por eventuais prejuízos que essa contaminação possa causar. A gente sabe que em direito ambiental a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não existe nenhuma aferição de culpa ou de dolo, basta que se identifique o dano e uma relação de causalidade com o causador, né? Então não tem aferição de culpa. Mas a gente sabe, e por isso o inciso 1 está perfeitamente contemplado aqui nos responsáveis legais, mas a gente sabe que também muito se considera que a responsabilidade civil ambiental é propter rem, ou seja, ela acompanha a propriedade. Então, se eu tenho o meu imóvel e contaminei e vendi essa propriedade para o Dr. Rafael sem promover nenhuma remediação, eu passo esse passivo para esse novo proprietário, e aí o Dr. Rafael passa a ser também solidariamente comigo responsável. Eu não deixo de ser responsável porque eu causei, então eu sou o número 1 ali, mas se eu tivesse recebido essa área contaminada, não tivesse causado a contaminação e tivesse passado para o Dr. Rafael, muito provavelmente ele ficaria sozinho com essa responsabilidade, porque ele é um proprietário e ele tem a responsabilidade propter rem que foi passada para ele, né? A gente sabe que na natureza, né, na acepção original e mais técnica da obrigação propter rem, ela é marcada pelo que se chama de abandono liberatório. Então, assim que eu passo essa propriedade, eu também me desincumbo desse ônus. Então, em tese, eu, antigo proprietário, não mais seria responsável, mas sim o Rafael. De qualquer forma, a responsabilidade é solidária. Então, quem causou essa contaminação é solidariamente responsável com o proprietário, com o possuidor, com o detentor com o superficiário. Todos são solidariamente responsáveis e não existe uma ordem de prioridade. Ou seja, se eventualmente o Ministério Público ou algum legitimado para uma ação, né, de obrigação de fazer, de remediar essa contaminação, não encontrar o causador, ou mesmo não quiser encontrar, ou mesmo se encontrar esse causador for insolvente e não puder, né, arcar com essa remediação, tranquilamente esse legitimado pode implicar o proprietário que não causou na reparação integral do dano, independentemente dessa divisão de responsabilidades. É claro que esse proprietário não causador vai poder buscar depois, né, a reparação, né, o reembolso da sua despesa na via do regresso, e aí sim avalia-se culpa, se divide quanto que cada um causou, mas perante terceiros essa responsabilidade é solidária e para todos esses agentes. E aí vem a minha análise, né? A gente precisa diferenciar a responsabilidade civil da obrigação propter rem. Eu trouxe aqui alguns julgados, destaquei ali em alguns deles, o que eu considero ser uma interpretação bastante atécnica, ou seja, sem técnica desses dois institutos, pelos próprios tribunais, né? Então, a gente vê os tribunais aí considerando a responsabilidade civil como sendo propter rem, quando propter rem não é característica de responsabilidade, mas sim de obrigação. Então, começa por aí. Responsabilidade civil, ela não prescinde de causação. É necessário demonstrar um nexo de causalidade, como eu comentei no começo, ainda que seja objetiva, ainda que não se precise demonstrar culpa, precisa se demonstrar nexo de causalidade. Então, para se responsabilizar alguém, você tem que demonstrar esse vínculo entre o dano e aquela pessoa, aquela ação, aquela omissão daquele agente. Isso é imprescindível, né? Diferente da obrigação propter rem. De fato, a obrigação propter rem, ela tem a ver com a propriedade. Assim que essa propriedade foi passada, o novo detentor da propriedade tem lá a sua obrigação propter rem. Só que a obrigação propter rem, ela tem limites. Qual é o fundamento da obrigação propter rem? O fundamento da obrigação propter rem é a manutenção dos atributos da coisa, no caso, a propriedade. Então, se a propriedade está contaminada, sim, o novo proprietário, ainda que não causador, vai precisar remediar. Mas esse novo proprietário não vai ser responsável, por exemplo, pelo dano à saúde causado a um terceiro. Então, se, por exemplo, o proprietário, um proprietário vizinho, né, dessa área contaminada, eventualmente tomou contato com esse solo, ou mesmo se essa contaminação partiu da propriedade aí do Dr. Rafael e migrou para a propriedade vizinha, e esse vizinho teve
um problema de pele decorrente dessa contaminação, isso não é responsabilidade do proprietário, porque essa responsabilidade civil, ela depende de relação de causalidade, ela depende de causação. O que o Dr. Rafael, o proprietário, vai ter como responsabilidade é única e exclusivamente perante a sua propriedade. Então, a remediação no máximo, né? Então, essa mistura, essa confusão entre responsabilidade e obrigação para o terreno, a meu ver, causa uma insegurança jurídica muito grande. Qualquer um que queira comprar um imóvel que está contaminado para promover a remediação e ali colocar o seu empreendimento, se não tem essa diferenciação clara, como hoje não tem, vai sempre estar sujeito a uma demanda futura de um dano que essa contaminação pode causar, como esse que eu contei para vocês. Então, como eu mencionei no começo, pela invisibilidade da contaminação, esse novo proprietário não vai estar com todas as informações ali disponíveis. Então, se essa contaminação migrou lá para um terreno a 2 quilômetros de distância, que isso pode acontecer, e causar um dano a um recurso hídrico ou um dano à saúde, nesse caso que eu exemplifiquei, por essa legislação e pela forma como os tribunais entendem, esse proprietário, que não tem nada a ver com a causa da contaminação, poderia ser responsabilizado por reparar este dano ao meio ambiente ou à saúde, tanto e na mesma medida em que o próprio causador. Então, a falta dessa diferenciação de separar causador, né, dos agentes que detêm a obrigação próprio terreno, a meu ver, causa uma insegurança jurídica muito grande, que afasta essas pessoas que poderiam dar um uso a essa propriedade, não permite que elas fiquem abandonadas, revitalizar aquela área, afasta essas pessoas desse imóvel. E aí o prejuízo é maior ainda, porque, como eu falei, essas pessoas vão buscar áreas mais seguras, greenfields, e essas pessoas vão... e essa área pode muito provavelmente continuar ad eterno abandonada e com a contaminação se agravando. Judicialização é um outro empecilho que eu vejo aí para lida com essas áreas contaminadas. Quando a Lei Paulista foi editada, ela trouxe um conceito que é o conceito usado na onde esse tema está mais... O estado da arte desse tema está mais avançado. Os Estados Unidos é um exemplo, eu sempre trago os Estados Unidos porque foi onde eu tive a oportunidade de realmente ver na prática e estudar a fundo, que é o conceito de aptidão para o uso. O que significa isso? A norma paulista diz o seguinte... é necessário fazer um estudo dos contaminantes que existem nessa área e, a depender dos contaminantes, existe um nível máximo de segurança que esses contaminantes podem permanecer ali sem causar risco à integridade do meio ambiente e das pessoas que vão ocupar ali, né? Esse nível ele é definido não só com base no tipo de contaminante, né? Então, o do metano vai ter um nível diferente do sulfato e etc. e tal, né, porque cada um tem os seus níveis de segurança, mas também do uso a que se dará ao imóvel. Então, se você vai construir um estacionamento ali nessa parte contaminada, muito provavelmente alguns contaminantes você nem vai precisar retirar, se eles não forem, né, migratórios, se eles não causarem, por exemplo, a intrusão de vapores que aconteceu lá no Shopping Center Norte, né, existem todos esses requisitos. Mas você pode fazer um outro tipo de gestão que não necessariamente implica em remover os contaminantes desse lugar. Se você vai colocar ali um estacionamento que não vai ter contato nenhum dermal ou com as pessoas que vão estar nesse local, ou mesmo com consumo de alimentos, etc. Diferente se você tiver, por exemplo, um parque, né, uma área residencial, em que as crianças podem ali manejar aquele solo. Então, o tipo de uso precisa ser declarado no começo para que o processo de remediação seja definido pelo órgão ambiental. E aí são permitidos controles de engenharia institucionais. Então, eu sempre converso, né, com o pessoal da área técnica, e o Lúcio está aqui para ser um exemplo, que eu converso muito com ele sobre isso. Existem técnicas de remediação que são meramente a formação de barreiras da engenharia civil no subsolo. Então, você simplesmente encapsula aquela contaminação e ela pode ficar lá por eternamente, não vai causar nenhum problema. Então, contaminação permaneceria ali. Ou remediação térmica, né? Existem hoje diversas tecnologias, mas remediação térmica, que você esquenta o solo e consegue evaporar um determinado percentual daqueles contaminantes e outro percentual permanece lá. Por que eu estou falando tudo isso, que é uma parte muito mais técnica? Para dizer que, quando essa Lei Paulista saiu com este
com estas previsões, ou seja, que não exigem necessariamente que a contaminação seja reduzida a zero em todos os casos, o Ministério Público questionou, né? Porque, a seu ver, essa lei estaria contrariando o princípio da reparação integral, que seria, no entender do Ministério Público, retornar aquele local ao status quo ante, ou seja, como ele era antes. Só que esse antes é muito difícil de se definir. Antes é quando, na época de Dom Pedro, ou quando aquela área se tornou urbana. O que é esse antes? Há muito tempo, os solos já não são mais 100% naturais, né? Então, é muito complicado você fazer essa aferição e exigir essa remediação integral. Por que é complicado? O processo de remediação, na grande maioria das vezes, pelo menos todos os casos que eu vi aqui no escritório, é de custo altíssimo, muito elevado. Então, muitas vezes você exigir uma remoção daqueles contaminantes em terrenos que podem ter muitos e muitos metros quadrados, pode inviabilizar a própria remediação, pode inviabilizar o negócio, né? E, de novo, inviabilizar que o empreendimento seja colocado ali, inviabilizar a geração de empregos, inviabilizar o recolhimento de impostos, inviabilizar a revitalização daquela área. É tudo que a gente não quer. Além disso, remover solo e transportar não é simples assim. Aquele solo contaminado é considerado um resíduo perigoso. Tem todo um arcabouço legal cuidando do transporte desse material e da disposição final, que tem que ser ambientalmente adequada. Então, são mais custos. Esses custos seriam necessários ou a ciência hoje já permite dizer, olha, esse contaminante, se ficar aqui nesse percentual, vai ficar quietinho ali, não tem problema. Esse outro contaminante não, precisa remover até determinados níveis. Sim, a ciência já traz isso hoje. E como eu falei, é o que se adota na maioria dos países. Inclusive, a gente tem histórico de muitos países que adotaram um conceito diverso desse, ou seja, o conceito da multifuncionalidade, que exige a remediação a zero para que o solo possa ser usado para o que quiser. Se alguém quiser chegar lá e comer o solo, não tem problema. Foi adotado em alguns países e depois esses países voltaram atrás porque se tornou inviável. Então, o Ministério Público moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, por conta, né, desses dispositivos que trazem esse conceito que eu estava comentando com vocês. Não teve sucesso, então a lei está vigente até hoje, mas houve ainda um IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, para buscar um julgamento único para todos os casos similares, que também não avançou no Judiciário Paulista, mas apesar de tudo isso, a gente nota que muitos representantes, especialmente do Ministério Público, ainda não estão satisfeitos com essa norma e a gente vê no TJ São Paulo muitas ações esparsas, voltadas para empreendimentos específicos, normalmente construção civil e condomínios, buscando obrigar esses empreendedores a fazer a remediação ambiental, a remediação da contaminação a zero. Em muitos desses casos, o próprio órgão ambiental está no polo passivo. Então, pensem vocês, o empreendedor, já com medo de toda essa possível responsabilização eterna, que ele não sabe até onde que vai, ainda é sujeito a estar figurando como réu em uma ação civil pública, mesmo estando cumprindo com todo o regramento trazido pela lei paulista, porque o Ministério Público não concorda em muitos aspectos com essa norma, né? Então, é muita insegurança, é muito desincentivo para que alguém lide com esses espaços contaminados. E, por fim, um último empecilho que eu identifiquei é aquilo que a gente já comentou, né, da carência de instrumentos econômicos. Não é a cultura do Brasil, do legislador brasileiro, né, ou das instituições públicas brasileiras criar mecanismos de incentivo a práticas e desincentivos que se utilizem, né, da face econômica dos empreendedores para obter esses resultados, mas a gente vê que em alguns países existem medidas de taxação e premiação que induzem esses comportamentos, ou seja, incentivam, por exemplo, reduzindo impostos para quem faz a remediação de áreas contaminadas. Existem essas experiências e a gente não vê aqui no Brasil. A gente vê em alguns outros temas, principalmente incentivos a energias renováveis, então a gente vê redução de impostos para instalação de empreendimentos eólicos e de uso de energia solar, por exemplo, temos bastantes exemplos aqui no Brasil. O próprio IPTU verde, em que alguns municípios adotaram,
e eles estabelecem alguns critérios, por exemplo, reuso de água, você consegue redução no IPTU, áreas impermeáveis no seu terreno, você consegue redução de IPTU. Então, mecanismos como esse, a gente não vê aqui no Brasil para a questão de áreas contaminadas. Então, existe todo esses dificultadores aí que não incentivam que alguém realmente se interesse por esses imóveis, promova lá sua remediação com base na sua própria obrigação para o terreno e dê um novo uso. Foram alguns itens que eu encontrei. E aí, né, avançando na pesquisa, como que a gente poderia avançar, né, e buscar mitigar esses empecilhos todos. E aí comecei, então, trazendo a análise de algumas experiências estrangeiras para iluminar aí o que a gente pode aproveitar, né, de o que deu certo, o que deu errado nesses países e trazer alguma solução aqui para o Brasil. Então, a primeira dessas formas que eu encontrei é o que eu chamei de limitação de responsabilidade. Eu divido isso, né, em alguns subitens que eu vou resumir brevemente aqui, até em benefício do tempo, para não cansar vocês, mas começa justamente pela interpretação mais técnica dos institutos da responsabilidade civil e da obrigação próprio terreno. Então, essa é uma forma bastante jurídica de endereçar um dos entraves, que é limitar, ou seja, deixar claro para os não causadores da contaminação que eles vão ter a responsabilidade limitada ao seu dever perante a sua propriedade. E a partir do momento também que essa propriedade é passada, esse dever também é passado, né? E aí, na doutrina, a gente já tem algum estudo, né, demonstrando como que isso pode ser dividido, né? O que eu posso ser responsável e o que eu não posso. Então, tem um doutrinador que eu gosto bastante, que é o Thiago Zapater, na área ambiental, e ele divide, né, a degradação ambiental em diversas facetas. A primeira é a dimensão material, que são os componentes do meio ambiente, a reparação in natura daquele atributo ambiental que ficou degradado, a dimensão temporal, que são danos interinos ou danos que podem se apresentar no futuro, e a dimensão social, que são os danos morais, né, e danos irreversíveis. E aí a responsabilidade pela reparação de todas essas facetas do dano ambiental, ela é do poluidor, aquele que tem uma relação de causalidade, né, com o dano. E somente a dimensão material, que tem a ver com o atributo degradado, no caso o solo, que estaria voltado para o proprietário, né, para o possuidor, para aqueles outros agentes que nós vimos ali. A gente tem um exemplo nos Estados Unidos que fez essa limitação de responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas para mostrar que é possível, né, uma interpretação dessa forma. Também que a obrigação de remediação fosse de execução subsidiária no caso de desconhecimento da contaminação. E aí eu vou falar um pouquinho melhor, porque esse ponto eu ainda não abordei com vocês. Mas a gente viu, então, ali que a responsabilidade, né, os responsáveis legais, a responsabilidade é solidária. Mas tendo em vista que a contaminação ela é marcada por essa invisibilidade, a gente tem nos Estados Unidos uma forma, né, uma defesa, que eles chamam lá de defesa afirmativa, que você pode alegar se você adquiriu essa propriedade e não sabia dessa contaminação. Mas esse não sabia não é meramente alegar, olha, eu comprei e não sabia, porque hoje em dia, né, ninguém poderia ou deveria comprar o imóvel sem fazer uma diligência, né, uma due diligence que a gente chama, que é avaliar todos os passivos, todos os aspectos que aquele imóvel pode estar trazendo. Então, isso já nem acontece mais, a gente nem poderia querer algo desse tipo, porque os compradores também têm deveres de entender ali do que eles estão tratando no negócio jurídico. Mas, se demonstrarem que fizeram a investigação e, mesmo assim, não conseguiram, não tinham como saber à época de que essa contaminação existia, esses agentes estariam isentos de responsabilidade ou obrigação, né? Estou tratando aqui dos dois, porque é como a gente vê tratando nos tribunais, mas tem que ser demonstrado essa impossibilidade do conhecimento. E por que isso, né? Porque, como eu comentei, algumas contaminações, elas migram. Então, ao tempo que você está adquirindo a área e faz uma investigação preliminar de contaminação ali, você pode não notar essa contaminação. E tempos depois, essa contaminação aparecer porque veio ali de um terreno vizinho.
principalmente em áreas, né, de baixada. Isso acontece, né? Então, é raro, hoje com a tecnologia que temos, está ficando cada vez mais raro você não ter como saber que uma contaminação existe ali, porque a tecnologia está muito avançada, você tem diversas formas de fazer essa avaliação, mas pode acontecer. E nesse caso, você comprou esse imóvel sem estar com todas as informações ali disponíveis. Então, a meu ver, primeiro devia, nesses casos, né, em que se demonstre a impossibilidade de conhecimento, primeiro se devia buscar o causador, que esse é o responsável primordial, e somente em caso de não se encontrar esse responsável, aí sim o proprietário inocente, que é como é chamado na legislação americana, né? Porque, de toda forma, a gente não pode correr o risco de deixar essa área desguarnecida, né? A gente tem que atribuir isso a alguém, porque senão, se a contaminação permanece, esse prejuízo é distribuído em toda a sociedade, não é isso que a gente quer. Então, não é afastar completamente a responsabilidade do novo proprietário inocente, mas sim torná-la de execução subsidiária para que se busque primeiro o verdadeiro causador. Essa busca do verdadeiro causador muitas vezes não é trivial, porque, como eu falei, na desindustrialização brasileira, por exemplo, essas empresas muitas vezes, hoje em dia, nem existem mais, faliram, foram sendo fundidas e separadas em 1000 atos societários que hoje em dia você não consegue mais encontrar esse responsável, ou mesmo ele pode estar insolvente, né? Nesses casos de ser impossível achar o poluidor, aí sim buscar os proprietários inocentes. E aí eu coloquei esses nomes aí embaixo em inglês, que são os critérios que a legislação americana impõe. É uma lista de itens que quem está alegando essa defesa precisa demonstrar, para mostrar que não tinha como conhecer, e assim que tomou o conhecimento, adotou as medidas imediatas necessárias para a proteção da segurança e saúde humanas. Então, são atos pré e pós-aquisição da área que precisam ser demonstrados por esse proprietário que quer aí ver a sua responsabilidade sendo afastada, né? A legislação americana, em alguns estados, vai mais além. Ela estabelece, como eu falei, alguns estados, então isso é legislação estadual, estabelece mecanismos de limitação oficial de responsabilidade. E esse exemplo que eu coloquei ali na parte superior da tela é um certificado desse. Então, como que funciona? Alguns estados instituíram programas voluntários de remediação de áreas contaminadas, em que o proprietário da área ou o futuro proprietário denuncia ou se denuncia que aquela área está contaminada para o órgão ambiental, se compromete perante esse órgão com um plano de remediação que vai ser negociado com o órgão de acordo com todos aqueles itens de nível dos contaminantes, medidas que vão ser instaladas ali, medidas de engenharia, medidas institucionais, isso concorde com o órgão ambiental. Esse empreendedor executa essa remediação, remedia esses contaminantes da forma como for definido pelo órgão ambiental, e a partir do fim da remediação, esse empreendedor não vai mais ser responsável por qualquer contaminação destes contaminantes que foram identificados. Então, se eventualmente vem uma contaminação migratória futura, ou um terceiro contamina esse imóvel com esses mesmos contaminantes que foram remediados, e isso acontece, né? Acontece muito da contaminação reaparecer, esse empreendedor não vai ser responsável, ele tem um certificado de limitação oficial de responsabilidade perante esses contaminantes, que é justamente para evitar esses casos em que você cuidou do seu terreno, você adotou a diligência necessária, você cuidou da sua propriedade e apareceu uma contaminação que você já tinha cuidado, porque isso é típico das contaminações, né? Elas podem se mover. Esse certificado é transferível aos sucessores de quem realizou, né, a remediação e também aos futuros adquirentes. Então, para esses contaminantes, o novo proprietário vai também estar isento de responsabilidade. Quem vai ser buscado para responder por essa contaminação nova que possa ter surgido depois? O causador, né? Então, vai ser investigado de onde veio esse contaminante, onde que está a fonte, para, dessa forma, se protege quem agiu com dever, com diligência, e adotou todas as medidas que o órgão ambiental orientou, e se busca os verdadeiros causadores do problema, né? Então, você traz aí também uma medida de justiça nisso. Isso incentiva
uma identificação das áreas contaminadas de uma forma muito mais pulverizada, porque o órgão ambiental não está em todo lugar a todo tempo fazendo fiscalização. Aqui em São Paulo, aquelas 6.500 áreas são só as conhecidas pela CETESB, mas existem muito mais áreas, né, que não estão mapeadas. Então, se todo proprietário que está ali fazendo a sua due diligence com seus advogados na transação de compra e venda denuncia aquela contaminação, realiza a descontaminação em busca de obter uma limitação como essa, o órgão ambiental vai conseguir mapear muito mais e a gente vai ter aí uma fiscalização pulverizada, né? Então, em benefício de toda a sociedade, porque a gente vai ter muito mais área sendo descontaminada. E também, exemplos que existem aí ao redor do mundo são incentivos econômicos, né? Ou seja, aí são aquelas medidas menos comando e controle e mais indutoras que faltam muito ao Brasil. O primeiro exemplo são os fundos. Então, nos Estados Unidos, a gente tem esse fundo muito conhecido, que é o Superfund, é um fundo federal. Ele no começo era alimentado por contribuições obrigatórias de empresas que lidam com materiais derivados de petróleo. Então, eles tinha uma contribuição obrigatória para esse fundo. Hoje em dia, as fontes de receita do fundo mudaram e tem desde multas até partes de impostos, e vão para esse fundo federal, que é bastante rico, aliás. A gente vê ali por todos os Estados Unidos placas como essa que eu coloquei, em que, quando se identifica uma contaminação muito complexa e cara de se remediar, ou muito perigosa, que precisa de uma ação imediata, a Agência Ambiental Federal Americana, que seria o nosso IBAMA, tem autorização para atuar imediatamente, valendo-se de recursos desses fundos, para promover a remediação ou as ações emergenciais. E depois, é claro, quando ser identificados os responsáveis, eles têm que fazer toda a devolução dos valores, e aí com juros e correções cabíveis. Mas ter esse recurso disponível é algo muito importante, tanto para a segurança, porque, como eu falei, existem casos que as medidas precisam ser imediatas, quanto para até remediações de longo prazo, que um empreendedor particular não conseguiria dar conta, na medida que a ciência exige, né? Promover a remediação adequada e arcar com todos esses custos. Então, o governo federal atua imediatamente com base nesse fundo. E os estados também americanos instituíram os seus próprios fundos. O fundo federal, ele só é destinado para ações da EPA, do IBAMA deles, enquanto os fundos estaduais podem também ser usados por empreendedores particulares. Então, você, quando está com necessidade de recursos para promover a remediação de um imóvel de sua responsabilidade, pode pleitear esses recursos. É óbvio que tem todas as formas de devolver, mas o que eu falo, eu trato esses fundos como incentivo econômico. Por quê? Porque no momento inicial no momento imediatamente após a compra desse imóvel, que o empreendedor está buscando ali colocar o seu empreendimento, fazer esse empreendimento rodar, os custos são muito altos nesse momento. Então, você ter esse alívio de ter uma fonte de recurso para promover a remediação pode ser crucial para que esse empreendimento consiga se instalar ali. Então, você diferir esse custo que você vai ter no tempo pode ser decisivo para se essa área vai ou não ser remediada. Então, o auxílio dos fundos pode ser muito relevante para esses empreendedores. No Brasil, nós temos um fundo, e ele foi criado pela Lei Paulista. Então, a Lei Paulista já deu um passo muito importante nesse sentido, é o FEPRAC. Ainda não está claro quais são as fontes de receita desse fundo, embora esteja na legislação, a gente ainda não tem a contabilidade para avaliar, porque isso deveria ser dado público, né? A gente não tem esses dados ainda. O fundo estava passando por reuniões lá pela CETESB para a sua constituição efetiva, documental e tudo mais, mas recentemente, desde 2014, quando ele foi regulamentado, só recentemente houve o primeiro uso de dinheiro desse fundo para a remediação de uma área contaminada em Caçapava, se eu não me engano. Então, a gente já viu um primeiro passo da CETESB, mas esse fundo podia ser muito mais explorado, muito mais usado para auxiliar a remediação dessas áreas contaminadas. E, a meu ver, a cereja do bolo é a tributação diferenciada, que também a gente tem um exemplo lá no estado da Geórgia, que foi onde eu estudei. Bom, vou começar, antes de falar do estado da Geórgia, o exemplo federal, né? Então, nos Estados Unidos, nós vimos em alguns momentos
da história legislativa tributária, porque esses incentivos, eles são, e assim deveriam ser, temporários, para que incentivem, né, a sociedade, o mercado a não se confortarem com aquele benefício, mas sempre procurar melhorar as suas práticas. Foi instituído uma possibilidade de dedução do imposto de renda da pessoa jurídica de custos que foram tidos com remediação de áreas contaminadas. E essa remediação de áreas contaminadas era entendida amplamente, desde contratação das consultorias para fazer as análises, até os laboratórios, até a compra de equipamentos para fazer remediação, custeio do transporte de solo que precisa ser removido. Então, todos esses gastos eram dedutíveis na declaração de imposto de renda. Então, já é um auxílio importante, né? IPTU, esse é o exemplo do estado da Geórgia. Então, como que funciona esse esquema que foi feito pela legislação tributária? Quando você se aplica para aquele sistema voluntário de remediação, aquele no qual é possível obter o certificado que eu comentei, você promove a remediação e obtém o certificado, então, se você é elegível para participar desse programa voluntário, o que você consegue na autoridade tributária? Você consegue congelar o valor do imóvel da época em que você adquiriu o imóvel, ou seja, contaminado, ou seja, desvalorizado, e o IPTU, né, seria similar ao nosso IPTU, vai ser cobrado por 10 anos sobre aquele valor degradado. Nesses 10 anos, muito provavelmente, essa propriedade vai se valorizar absurdamente, porque você vai estar fazendo a remediação, então ela vai se valorizar, e você só vai pagar o IPTU em cima do valor original, que era o valor depreciado. Então, você consegue uma economia de tributo bastante relevante aí, e ela vai somente ocorrer ou quando se encerrarem os 10 anos, ou quando você conseguir cobrir com essa economia que você fez a título de tributo, você consegue cobrir os custos que você teve de remediação. Isso normalmente não acontece, porque os custos da remediação são muito altos, mas os 10 anos são, sim, bastante aproveitados lá na Geórgia. Então, a gente tem bastante exemplo numérico, né, de quanto que foi economizado a título de IPTU por esses empreendedores que fizeram a remediação voluntária e se beneficiaram dessa economia. E como eu falei, né, no Brasil a gente tem, sim, alguns exemplos. Então, eu falei do IPTU verde, dedução de imposto de renda para algumas questões ambientais, mas a gente tem espaço para evoluir nisso. Então, por exemplo, o próprio IPTU, né, que poderia ter alguma medida como essa de tributação diferenciada quando você está promovendo uma remediação, o próprio imposto de renda, e aí você pode deduzir todas as ações ligadas à remediação ou segregá-las, por exemplo, ISS de serviços que foram contratados para promoção da remediação. Então, você pode deduzir da base de cálculo do ISS despesas que você teve com serviços, né, para remediação, e outros exemplos. A gente vê na doutrina tributária que há espaço, a Constituição permite a extrafiscalidade, que é esse manejo da tributação para induzir ou desincentivar condutas. Isso é possível, isso já é feito, como eu falei em alguns exemplos, na seara ambiental, e teria espaço para fazer isso voltado para as áreas contaminadas. Então, no livro eu detalho alguns desses impostos e como que isso poderia ser feito, para mostrar que a gente tem, sim, um caminho, que a gente não é porque foi feito nos Estados Unidos que um exemplo desse não poderia ser importado para cá. Bom, então, essa é a conclusão, basicamente, né? Eu dou esses possíveis caminhos que a gente precisa seguir, poderia seguir, eles precisam ser muito aprofundados, e também precisa ter uma interação do poder público, porque isso é uma verdadeira política pública, mas a gente precisa começar de algum lugar, e a Lei Paulista trouxe isso, e a pesquisa acadêmica eu acho que traz muito isso, então foi para isso que eu procurei contribuir. Aqui no fim, eu só trouxe o slide que eu mais gosto, apesar dele ser no final, eu sempre estou correndo para não atrasar nessa hora, mas isso é legal que os Estados Unidos fazem muito, e isso em todas as áreas, que chama accountability, ou seja, eles mostram os resultados. E aqui a gente tem essa tabela que tem os bilhões. Eles têm no site do Superfund, eles colocam todos os sites que foram remediados com recursos do Superfund, a história desse site, qual era o tipo de contaminante, qual foi a evolução dos estudos feitos lá, da contaminação, o que aconteceu, o que não aconteceu, e aí eles indicam quanto que foi gasto do Superfund para fazer a remediação, mas trazem também business
jobs, quantos empregos foram gerados no empreendimento que foi colocado naquela área depois dela ser remediada, quanto de imposto que foi recolhido por aquele empreendimento depois da área ser remediada, quantos business, ou seja, quantos comércios ou indústrias que foram instalados naquele local. Então, eles mostram, e aí com números, para não deixar nenhuma dúvida, o quanto é importante não só para a saúde humana e para o meio ambiente, mas para a própria economia, que a área seja remediada, que a contaminação seja controlada, para que essa área seja aproveitada pelo mercado e possa ser redesenvolvida em benefício de todos. Quando a gente tem recolhimento de tributo, isso é benefício para a sociedade. Quando a gente tem emprego, isso é benefício para a sociedade. E por aí vai. Então, para mostrar que a preocupação com incentivar a remediação não é uma preocupação meramente teórica, ela traz reflexos práticos muito importantes. Então, gente, era isso. Meu contato está aqui, mas depois eu coloco no chat, se alguém quiser trocar ideia ou trazer dúvidas. Mas quero agradecer de novo e pedir desculpa aí por falar muito e falar rápido, que eu sei que eu falo muito rápido. Devolvo a palavra aí, Rafael. Marina, doutora Marina, parabéns pela brilhante didática e especial apresentação. Eu vou fazer aqui algumas considerações breves, vou abrir para o doutor Marcelo e depois para o doutor Udinei, para fazer as considerações e perguntas, e em seguida aos demais colegas, já agradecendo a participação dos que chegaram após a apresentação. Doutor André, aqui eu estou vendo a doutor Murad, nosso grande conselheiro do Condema, tá? A doutora Thaisa. Enfim, Marina, parabéns. Parabéns pelo trabalho pioneiro, corajoso que você fez de enfrentar um tema que, como você mesmo disse, falta regulamentação no Brasil. Parabéns por trazer para nós o conhecimento do direito comparado dos Estados Unidos, onde você teve uma vivência prática e você soube muito tecnicamente e juridicamente, dentro da academia, trazer para nós as possibilidades de resolver um problema, não só com comando, controle, com punições, mas com ferramentas de incentivos. Isso é brilhante, né? Com uma visão imobiliária, com uma visão de crescimento, mas uma visão ao mesmo tempo preocupada com a remediação, não deixando que a remediação seja um elefante branco, que as áreas contaminadas sejam um elefante branco, que muitas vezes são ignorados, não só pela fiscalização, mas às vezes pelo próprio empreendedor ou novo adquirente de área. Então, parabéns por trazer essa visão para nós, por fazer parte desse grupo, por estar nessa sala. Realmente, a denúncia da área contaminada como um incentivo, isso eu já vivenciei na prática, proprietários que, sem saber, adquirem áreas contaminadas, e você fica com um ponto de interrogação: o que eu faço? Os limites e responsabilidades e a questão exatamente de você poder medir a contaminação, aí entrando na área do luxo mais técnica, da química dos contaminantes, para poder colocar um diferencial de áreas contaminadas e não passar uma régua em todas as áreas contaminadas, porque para mim até então realmente a gente tem assim, área contaminada é área contaminada, não pode fazer nada, não pode construir prédio, não pode construir nada, nem estacionamento. Então essas novidades para nós que somos atuantes, não só na área do direito ambiental, mas no direito urbanístico, direito imobiliário, direito civil, é muito importante. Eu gostaria, sim, de fazer algumas perguntas, mas eu vou abrir primeiro para o doutor Marcelo Henrique, depois para o doutor Odinei, e aí você se prepara, Marina, porque você já deve ter passado pela banca, por várias bancas de examinadoras aí, escreveu o livro, mas a gente vai querer fazer algumas perguntas também. Marcelo, é com você. Pode fazer pergunta para o Lúcio também, tá? Porque a parte técnica eu não sei nada. Marcelo, com você, meu presidente. Obrigado, meu amigo. Doutora Marina Monet, parabéns pela exposição, riquíssima em conhecimento, trazendo aí, como disse o Rafael, o direito americano para conosco, para que possamos ter aqui uma comparação. Parabéns.
Eu quero aproveitar essa oportunidade de lhe fazer uma pergunta, se me permite, trazendo para o nosso ambiente regional. Nós temos muitas áreas aqui contaminadas, e se tem, o que nós poderíamos fazer em termos de legislação municipal nos nossos municípios aqui, um pouquinho do que você já estudou lá nos Estados Unidos, no ambiente mais regional, né? Se nós não podemos mudar o Brasil, o mundo, o Brasil, que tal se começarmos no nosso município, na nossa região? E complementando em termos de ordens advogados do Brasil, o que você acha que nós podemos fazer na prática sobre esse tema? Rafael, posso responder ou vamos fazer em bloco? Posso? Obrigada, viu, doutor Marcelo, pelos elogios. É muito importante vindo do senhor, porque a gente sabe que a experiência aí, como o Rafael falou, ser avaliado por banca aqui não é nada menos. Então, eu fico muito feliz com o resultado, com o feedback positivo. Isso é um tema que eu converso bastante com o próprio Lúcio, que é quem lida aí, né, trabalha numa empresa que faz as remediações, faz os estudos, para entender como justamente está a nossa região. E a gente nota, isso foi uma conclusão que nós chegamos em conjunto aí em algumas conversas, de que a gente tem pouca investigação desse tema em Rio Preto. A meu ver, e região, né? A meu ver, não é porque não existem áreas contaminadas, mas por conta da falta de atuação do órgão ambiental neste aspecto. A gente tem aqui no interior de São Paulo, no Noroeste principalmente, muitas questões voltadas para a parte florestal, e todas relacionadas a cultivos, então queimadas, uso de defensivos agrícolas, né? A gente vê os órgãos bastante atuantes nesse ponto, mas não vê em áreas contaminadas. Isso é típico dos centros urbanos. Então, lá em São Paulo, em todo o ABC, a gente vê os casos de áreas contaminadas mais centralizados ali. Mas nós temos, e no site da CETESB, naquele banco de áreas contaminadas, eles até fazem divisão por município, então dá para consultar, mas de fato são poucas. A grande maioria são postos de combustível, e esses dias eu até dei uma entrevista em um canal de água do grupo do Band, justamente falando da contaminação nas áreas rurais, né, que é um tema que também precisa ser aprofundado aqui, que é o próximo que eu pretendo me debruçar, porque não é porque não tem indústria ou esses tipos de contaminantes tipicamente urbanos que não tem contaminação. Então, o uso de defensivos agrícolas sem o respeito aos limites impostos pela legislação pode causar contaminações muito severas. Normalmente é no campo que a gente tem os recursos hídricos, né, que é quem transporta toda a contaminação. Então, provavelmente existe bastante contaminação em área rural aqui na nossa região. Do ponto de vista municipal, a meu ver, um grande feito que a municipalidade poderia fazer nesse sentido é a própria instituição dos tributos a seu cargo, né? O próprio IPTU é um exemplo deles. Então, nesse exemplo que eu dei, eu acho que o IPTU se encaixaria perfeitamente como uma iniciativa do ente municipal, não só para a área contaminada, mas para outros temas ambientais. Então, você manejando a tributação, e o IPTU é tipicamente municipal, é possível conseguir essa indução de condutas. Mas, a meu ver, e eu também estudei bastante, Rafael, o que a Kátia faz, né, para a obtenção das notas boas no programa Município Verde Azul, que é esse programa do órgão ambiental estadual, e a questão das contaminações é um dos itens, né? Então, aprimorar, incentivar, orientar os empreendedores a investigarem as contaminações antes de fazer as transações imobiliárias, contratar as consultorias especializadas nesse assunto, eu acho que um trabalho de educação ambiental mesmo para o mercado é muito importante, porque são dos empreendedores que vai partir tudo isso se a gente não tem uma fiscalização top-down, né, que vem lá dos órgãos ambientais. Então, o empreendedor deveria estar preocupado de comprar uma área ou empreender em uma área que está contaminada, porque a gente sabe que, se vier uma responsabilidade, ela pode ser bastante pesada. E os órgãos, tanto administrativos, né, tanto os órgãos do executivo, quanto o Ministério Público, a própria Defensoria, têm legitimidade para chegar e fazer uma fiscalização a qualquer momento. Se ali tem uma contaminação severa, como eu falei, o custo pode ser altíssimo e isso inviabilizar o empreendimento. Então, iniciativas tributárias, de educação ambiental, eu acho que
são muito itens que poderiam estar tranquilamente dentro da competência dos municípios. E sobre a OAB, a meu ver, é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que o Rafael ele precisa ser elogiado por todas essas iniciativas que ele faz na Comissão de Direito Ambiental, porque elas levam também para dentro dos próprios conselhos e de outros fóruns. O Rafael trabalha com a Associação das Indústrias aqui, né, do Comércio, desculpa, e levar esse conhecimento que muitas vezes falta. A gente, embora o direito ambiental esteja muito em voga, a gente vê que, principalmente no interior, e eu posso falar isso porque eu trabalho em capital, então é totalmente diferente como o mercado do interior deixa as questões ambientais para segundo plano. Mas isso até vir uma ação civil pública, que aí todo mundo fica de cabelo em pé, porque realmente, quando a responsabilidade vem, ela pode significar um custo muito alto, né? Então, eu acho que, não só para a questão das áreas contaminadas, mas para todos os assuntos ambientais, é preciso que o setor privado e o próprio setor público tenham um conhecimento maior dos temas e se preocupe com isso nas suas práticas, na operação dos seus empreendimentos, licenciamento, as revisões ambientais anuais. Eu tive casos em Rio Preto em que empreendedores grandes, né, então não são pequenas empresas, não tinham documentação básica ambiental, e isso é bastante preocupante quando a gente vê, né, como que estão alguns das capitais, a gente vê que tem uma discrepância bastante grande. Então, essa preocupação com as questões ambientais na prática privada precisa ser levada. Eu acho que o papel da OAB, e a OAB de Rio Preto faz isso muito bem com os eventos que o Rafael, assim, faz todo o esforço para organizar, organizou ano passado, são de suma importância. Eu acho que esse é o papel de uma associação da sociedade como é a OAB. Eu acho que, nesse ponto, vocês podem ficar totalmente tranquilos, porque a OAB está cumprindo um papel super relevante na área de direito ambiental. Muito obrigado, doutora Marina. Bom, obrigado, doutora Marina, também pelos elogios. Eu penso que a OAB, sim, faz o papel, mas sempre que possível nós vamos fazer mais. Eu queria só complementar, antes de passar para o Odinei, mas a OAB teve uma participação importante, junto com os colegas da comissão, no plano diretor municipal de São José do Rio Preto. E aí depois eu vou deixar uma pergunta para o final, mas já uma provocação. Se nós temos um banco de áreas contaminadas que a CETESB nos proporciona, o município poderia talvez incluir essas áreas no plano diretor municipal, para quando o empreendedor for adquirir a área ou negociar, o próprio município poder informar, quando expedir a certidão de ocupação do solo, a questão da contaminação. Apesar da competência, a gente saber que do órgão licenciador é da CETESB, mas a gente sabe que a competência municipal de uso e ocupação do solo, né, questão ambiental, ela é municipal. Mas, enfim, podemos falar sobre isso ao final, mas eu penso, Marcelo, que tem muitas coisas que a gente pode sim oferecer de ideias para o município para poder ser ainda mais pioneiro, né? Se o município tem os títulos que tem, ele tem capacidade para poder assumir essa responsabilidade. Odinei, a palavra é com você, nosso conselheiro. Obrigado, Rafael. Parabéns, doutora Marina, pela explanação clara, acadêmica, né? Baseada, inclusive, em conhecimento de direito comparado, isso é importante. E me roubou a indicação de um filme, eu ia pedir a palavra para fazer a indicação do filme estrelado pela Julia Roberts, a Erin Brockovich, né? Uma Mulher de Talento. É um filme bem interessante a respeito desse tema. Numa cidade pequena e uma contaminação lá de uma região do deserto, e ela é uma funcionária, uma empregada num pequeno escritório de advocacia, saiu brigando pela comunidade lá para mover uma ação indenizatória astronômica. É muito bom o filme, e fica também a recomendação para que não deixe de assistir. Eu já vi várias vezes esse filme. Mas a respeito de dano ambiental, eu acho que vou pedir a sua avaliação, que é um especialista nisso, mas vai a impressão do leigo sobre o tema.
Eu acho que a questão é basicamente de educação ambiental. Toda vez que nós falamos em dano ambiental aqui, nós pensamos em preservação de mata nativa e de animais em extinção. Então, nós brigamos pela floresta amazônica, pelo que sobrou da Mata Atlântica, pelo mico-leão-dourado, e esquecemos de algumas coisas importantes. Uma delas que eu reputo de extrema importância e um pouco relegada para segundo plano, é o fato de que nós temos o que enfrentar a questão de o poder público ser o principal poluidor. Nós não conseguimos eliminar os lixões. Esses dias comemoraram aí a eliminação em um ano, eu li uma matéria sobre isso, de 600 lixões. 600 lixões é nada nesse país. E não há nada que degrade mais o solo e lençóis freáticos do que lixões nos modelos, nos moldes que nós temos aí a céu aberto, né? Nós não conseguimos dar tratamento ao lixo. Aí vem a questão que eu quero colocar para a senhora nos ajudar a refletir sobre o tema. Está feito o controle judicial da degradação ambiental centrada no Ministério Público, que, aliás, tem poucos especialistas a respeito do assunto, poucos, e pouco faz, principalmente em comarcas no interior do Estado. O Ministério Público não atua em prol de degradação ambiental praticada pelo poder público. Aí eu pergunto, será que seria possível, na sua concepção, a partir de uma educação ambiental e uma conscientização ambiental, se estabelecer uma forma de controle do particular, do cidadão, em relação ao poder público, independentemente da intermediação, da legitimação ativa do Ministério Público, legitimando o cidadão a promover ações desse tipo? Eu sou muito incomodado com o lixão de Rio Preto, por exemplo, por meio de ação popular. O que a senhora pensa a respeito disso? Com certeza, do lado da ação civil pública, a ação popular é o segundo instrumento mais utilizado quando a gente está tratando, né, de direito difuso e coletivo. O problema é que a gente não tem a cultura, né, da ação popular, a gente só vê elas pipocando em épocas de eleição por alguns temas, né, mas ela seria o instrumento mais adequado para isso, né? E aí, a gente, embora não tenha muitos especialistas no Ministério Público, e para mim é um pouco complicado falar isso, porque eu trabalhei nos dois ministérios públicos, no estadual e no federal, só na área especializada nos direitos difusos e coletivos. Então, eu realmente trabalhei com especialistas. Mas, diferente de todos os estados brasileiros, o nosso Tribunal de Justiça tem Câmara Especializada de Direito Ambiental, inclusive duas, né, já. E ali a gente tem o que eu chamo muitas vezes de salvação, porque na primeira instância a gente tem as decisões mais esdrúxulas possíveis quando tem meio ambiente, de magistrados que realmente não conhecem as peculiaridades da área, ainda acham que se trata de direito civil puro e tem muitas diferenças. E aí a gente sobe, né, os recursos para o Tribunal de Justiça e muitas vezes a gente obtém decisões muito bem fundamentadas ali nas câmaras de direito ambiental. Então, a meu ver, se no passado uma ação popular ela poderia estar fadada ao insucesso, seja muito pelo preconceito, né, quanto às ações populares, pela forma como elas vêm sendo utilizadas culturalmente aqui no Brasil, mas se no passado elas teriam pouquíssimas chances de êxito, hoje eu já acho que por conta da especialização desses magistrados na segunda instância, poderiam sim, se bem construídas, ter sucesso na busca por responsabilizar o poder público. O grande problema da responsabilização, da busca de responsabilização de poder público, é que a gente vai notar que a grande maioria da argumentação é pela omissão, né? Então, atos de omissão do poder público, de não fiscalizar, não terminar os lixões, não adotar as medidas do executivo para esses fins. E aí, realmente, assim, da minha prática, eu vejo muito pouca efetividade nas decisões judiciais, porque ainda mais agora com a nova redação da LINDB, né, em que o magistrado ele é obrigado a avaliar as consequências práticas das suas decisões, inclusive financeiras e tudo mais. Muitas vezes você atribuir um ônus
muito caro, porque os problemas ambientais, eles são normalmente muito dispersos, então o dano ambiental você não vai ali e descontamina aquela parte do córrego, né? Você precisa fazer todo um trabalho ao longo daquele curso hídrico, são de custos muito elevados, e colocar esses custos inteiramente nos ombros do poder público onera a sociedade como um todo. Então, a busca de responsabilidade por omissão de poder público é algo que ainda gera muita questão na doutrina, e isso desde que eu comecei a estudar direito ambiental, mas itens que a gente tem uma responsabilidade muito clara direcionada ao poder público, e em Rio Preto, que a gente sabe que tem um poder público organizado para as questões ambientais, o municipal eu estou falando, eu penso que haveria sim espaço para busca por meio de ação popular, ou seja, de ação civil pública, se algum promotor resolvesse convencer disso, né, para a busca de resolver essa questão do lixão, né, porque a gente tem aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos proibindo os lixões, já passando o prazo, e nada foi feito aparentemente, né, ou muito pouco foi feito. Eu não conheço exatamente a situação do lixão aí de Rio Preto. Mas sim, objetivamente a ação popular ela é o segundo instrumento mais usado, né, judicialmente, para buscar a reparação de danos em direitos difusos e coletivos. Muito bem, obrigado. Perfeito. Obrigado pela pergunta, doutor Dinei. Pela ordem, então, pessoal, eu vou fazer da seguinte forma de organização. Como nós estamos em poucos colegas, aqueles que quiserem fazer a pergunta pelo chat, pode colocar, que nós vamos passar para a Marina pela ordem, ou aqueles que sentirem a vontade, quiserem abrir o microfone, também. Eu só vou pedir para que vocês levantem a mão, para poder eu identificar aqui quem que vai fazer a pergunta. Então, vocês têm as duas opções, pelo chat, ou se quiserem fazer aí pelo microfone. Então, estão abertas as inscrições. Só enquanto a gente espera, enquanto a gente estava falando, eu já fui abrindo aqui o cadastro, o banco de dados das áreas contaminadas de São Paulo, e vi que cadastradas em Rio Preto são 51, 52. Mas você vê que grande maioria realmente é posto de combustível. Tudo isso? Me surpreende o número, sinceramente. São só as cadastradas, hein? Então, deve realmente ter mais. Mas eu estou vendo aqui... Exato. Eu acho que doutor Odinei, isso são as cadastradas, né? Como a Marina estava colocando, existe uma grande omissão, né, do proprietário, e quando tem um problema de contaminação, em informar as autoridades. Então, a gente sabe que às vezes o número é muito maior. Eu queria, enquanto também a gente não tem as perguntas, dar um exemplo, né, de como que o estado de São Paulo foi citado como um estado que é muito avançado em relação à questão de contaminação, ao levantamento das áreas contaminadas. Nós sabemos aqui que a CETESB, né, que é o órgão de licenciamento e a Companhia Ambiental do Estado, ela quem possui esse controle. E ela tem um mapeamento dessas áreas. Muitos estados, às vezes que eu atuo, eu converso com secretários de município, com os colegas advogados, eles falam simplesmente assim, Rafael, se eu for hoje buscar essa informação, eu não sei quantas áreas, em que local estão no município. Pelo menos, nós temos, no estado de São Paulo, um levantamento, né? E que pode ser ainda mais aprimorado, claro, até o município pode se preocupar com essa questão, né? Mas São Paulo está, sim, na vanguarda em relação à questão das áreas contaminadas. Até colocando, né, aí que a importância do licenciamento ambiental. Nós temos uma grande diferença aqui no estado de São Paulo, que o licenciamento ele é centralizado no estado. Apesar de existir a municipalização do licenciamento, no estado do Espírito Santo, por exemplo, muitas atividades são licenciadas pelo município, né? Então, nós temos uma diferença. Às vezes, o município ele não tem perna para conseguir
fazer aquilo que o Estado faz. Então, aqui nós temos esse diferencial. A importância do licenciamento, a Marina falou, né? de ter um licenciamento que olhe para as áreas contaminadas ou para remediação, né? Nós não podemos, penso que nessa altura do campeonato, ter um retrocesso nessa área, né? A Marina apresentou aqui instrumentos de incentivos para que essas áreas não fiquem abandonadas, porque essas áreas não fiquem aí ao véu, né? Ou até mesmo sejam ocupadas de forma irregular, causando dano à saúde. Então, eu penso que a Marina traz um tema que é uma ponta do iceberg a ser, né, a ser muito explorado ainda. É isso. O aterro sanitário municipal é uma das áreas cadastradas, mas 99% é posto de combustível, né? Assim, o licenciamento, ele tem essa importância porque o objetivo do licenciamento é justamente averiguar o que tem de impacto naquele empreendimento e colocar as medidas mitigadoras, que são as condicionantes. E aí o licenciamento, como o Rafael falou, pode de fato ser usado para muitos fins, e um deles foi recentemente instituído pela CETESB, que foi a obrigatoriedade de se demonstrar a logística reversa de alguns resíduos, né, aqueles que são sujeitos à logística reversa, para se obter a licença. Ou seja, antes isso ficava num limbo. Algumas regionais da CETESB fiscalizam, outras não, aí até cria-se, né, uma discrepância concorrencial. Se você está instalado em um município que a CETESB é mais conivente ou, né, menos atuante, você não tem a fiscalização, e outros você tem. Agora o Estado unificou isso e estabeleceu, mediante uma decisão de diretoria, que quem não comprovar que está fazendo a logística reversa do seu produto não recebe licença. Então, aí sim você consegue implementar de fato essa obrigação de forma homogênea pelo Estado e controlada de forma centralizada, né, pela CETESB. Alguns empreendimentos, é claro, não são sujeitos a licenciamento, então o caminho poderia ser colocar essa obrigação para a própria obtenção do alvará de funcionamento, mas isso ainda, né, está sendo discutido, não foi implementado, mesmo porque não é competência da CETESB, mas na onde a CETESB atua, ela tomou essa medida no resíduos sólidos, uma medida como essa também pode ser usada em outras searas, né, em outras questões ambientais. Afinal, o licenciamento ele é esse processo holístico que visa abarcar todas as questões ambientais, né, e por que não as próprias áreas contaminadas. Marina. Rafael, já que ninguém pergunta nada, deixa eu fazer uma outra pergunta. Aí são as minhas inquietações. É claro que não fui estudar e estou aqui perguntando, talvez a resposta não deva ser direcionada a vocês, que são especialistas da área jurídica, talvez um técnico. Mas eu me lembro, alguns anos atrás, o grande problema que nós vivíamos de se jogar os dejetos das usinas de cana-de-açúcar e de álcool nos rios. Eu esqueci o nome daquele dejeto. A vinhaça. E essa vinhaça hoje ela é jogada no solo, a título de adubação. Eu pergunto o seguinte: primeiro, que deva ser adubo, eu não tenho dúvida. Eu quero saber, isso provoca a contaminação do solo rural? E outra, se provoca, existe algum tipo de controle por parte da CETESB de qual a quantidade por hectare que pode ser jogado no solo? É controlado isso, fiscalizado isso de algum modo? Duas perguntas: se contamina, se há controle. Vocês têm essa informação? Sim, a vinhaça, sim, ela é potencial contaminante se usada fora dos parâmetros, e sim, também a CETESB estabeleceu procedimentos para aplicação da vinhaça no solo. A vinhaça foi um problema muito grande lá pelos anos de 2010 a 2015, eu lembro que a gente falava muito disso, eu estava até no Ministério Público, chegavam demandas. Então, a CETESB estabeleceu todo um procedimento, que ele é orientado, claro, né, pelos profissionais técnicos, sobre não só as quantidades, mas também a forma de aplicação, que isso pode influenciar. Distanciamento de recurso hídrico, né, do ponto de aplicação, e até a própria questão da quantidade pode gerar efeitos
a diversos paralelos, então, moscas e tudo mais. Então, sim, a CETESB já estabeleceu regramentos bastante específicos em relação à vinhaça, e de fato, um problema que é bem comum aqui na nossa região, né? A vinhaça, ter regulamentado esse ponto foi bem importante aqui, especificamente para a nossa região. Enquanto também o pessoal pensa para fazer as perguntas, eu vi que o doutor Marcelo tinha feito um questionamento, mas parece que já foi resolvido. Rafael, pode falar. Me permite? Claro. Assim, doutora Marina, eu estou olhando aqui, é um PDF, né, que abre, eu não consegui localizar São José do Rio Preto aqui, mas me preocupou realmente, me chamou a atenção essa questão do número de áreas contaminadas, ainda que sejam postos de combustíveis, né? Então, assim, doutor Rafael, duas sugestões para a comissão analisar dentro do que nós aprendemos hoje com a doutora Marina. A primeira é, por que essas áreas contaminadas existem, como está, por que nós não podemos oficiar a secretaria ou dialogar com a secretária, que é muito solícita, muito atenta, através do CONDEMA, enfim, dos nossos organismos de diálogo com o poder público municipal, né? Em que situação estão estas áreas? Né? O que eles podem falar sobre isso? Né? E uma segunda proposta, e aí até para a doutora Marina, se pode nos contribuir também nesse sentido, é quanto à tributação municipal, se nós temos um exemplo, e apresentar, seja ao Poder Executivo, também me parece que é matéria concorrente, com o Poder Legislativo. A iniciativa também pode ser da Câmara Municipal de Vereadores, com uma sugestão, porque eu venho falando isso nas comissões da nossa ordem, dos advogados do Brasil, que às vezes nós falamos muito, mas não apresentamos o projeto. E nós temos o conhecimento jurídico para isso. Né? Olha, nós temos a legislação, a lei tal, o artigo tal, que diz isso. E a proposta da OAB é uma redação com essa redação. E aí sim buscar o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, né? Dentro do Estado Democrático de Direito. Então, fica aí essas duas sugestões para a comissão. Né? A primeira é de buscar da autoridade municipal de meio ambiente como que está essa questão da área contaminada. E a segunda, uma proposta de projeto de lei que venha de encontro que a doutora Marina trouxe lá dos Estados Unidos ou do Brasil, seja lá qual região for, que ela presente nos nossos municípios, porque não Mirassol, Rio Preto e assim por diante. Sim. Não, com certeza, doutor. Só sobre o PDF, como ele é muito grande, ele tem mais de 6.000 páginas, a gente coloca na pesquisa, ele demora para aparecer, mas aparece. Eu até vou tentar compartilhar aqui, porque é interessante olhar os dados que são disponibilizados pela CETESB. Vejam se vocês estão vendo o meu compartilhamento. Aqui não está o nome, eu coloquei ali para cima, mas o importante é que para cada empreendimento, esse aqui é um São José do Rio Preto, é posto de gasolina, tem uma página. Para cada empreendimento é uma página dessa, como essa daqui. Então, ele diz em que etapa do gerenciamento está, e aí o gerenciamento ele é todo regrado pela Lei Paulista, o decreto ele indica as etapas, quais estudos que precisam ser feitos para passar para o próximo e tudo mais. A fonte da contaminação, onde que está a contaminação, nesse caso foi em água subterrânea, qual o tipo de contaminante, né, normalmente combustível mesmo, quais as restrições que são impostas para aquele lugar, então nesse caso é o uso de água subterrânea. Então vejam, tem bastante informação disponível publicamente, e aí nesse ponto que o Rafael falou, é isso, né, se esse posto um dia for desativado, a gente vê em Rio Preto muitos postos sendo de fato desativados, e forem compradas essas áreas para se fazer novos empreendimentos, isso precisa ser analisado, um documento como esse, entender o que tinha ali naquele solo, né, pouco provável, a meu ver, que alguém vá comprar uma área de posto para empreender, normalmente posto é sucedido por posto mesmo. Mas é um exemplo, tem áreas de comércio também aqui em Rio Preto que na lista aqui final. Agora, sobre a atuação municipal, o que eu penso? Eu acho que talvez a gente pudesse ter um problema de competência para fiscalização,
porque também é concorrente, então, assim, no caso das áreas contaminadas, ela é estadual, mas o município pode atuar na ausência do Estado, então, talvez não houvesse problema, mas o ideal seria que a própria CETESB atuasse. Então, o ideal seria que nós recorrêssemos primeiro à própria regional da CETESB aqui, que é o papel dela, que é esse. A gente vê ela bastante focada nos aspectos rurais e pouco focada nos aspectos urbanos, como eu comentei. Então, seria um começo, mas com certeza o órgão municipal, a secretaria, pode atuar de forma complementar nessa fiscalização, e muitas vezes é quem tem realmente os dados de todos os empreendimentos por conta dos alvarás de funcionamento, né? E sobre a tributação, o exemplo do IPTU verde, a meu ver, é bastante emblemático. Primeiro que ele está no Brasil, então a gente não precisa importar nada do exterior, e ele tem uma gama de formas de aproveitamento, né? Então, tem alguns municípios, por exemplo, São Bernardo, São Carlos, Guarulhos, Curitiba, Maringá, em outros estados, até Salvador, fizeram leis municipais, e a gente pode usar essas leis como fundamento até para propor redação legislativa, né? Indicando a forma do IPTU verde. Então, por exemplo, critérios que são usados para se reduzir o IPTU nesses casos. Calçadas verdes, então, qual a metragem de... Quanto mais metragem... áreas impermeáveis, por exemplo. Quanto maior a metragem de área permeável no seu terreno, ou seja, que permite, né, que a água da chuva realmente escorra e evite aquela pavimentação toda, quanto maior a área pavimentada, maior o desconto do IPTU. Empreendimentos que usam aquecimento solar, separação de lixo, tijolo ecológico, telhados verdes, reuso de água, captação de água de chuva, todos são critérios que já foram estabelecidos em leis municipais que podem ser usados para cálculo de desconto do IPTU, né? Outro exemplo, o próprio ITR, para a área rural, a gente tem um exemplo de extrafiscalidade no ITR, em que se exclui da base de cálculo do ITR as áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de uso restrito, que são áreas que já não poderiam ser aproveitadas economicamente por conta da limitação legal. Então, ao calcular o ITR daquela propriedade rural, se excluem essas áreas. Então, é um exemplo de uso de extrafiscalidade no ITR, aqui a gente está falando de áreas protegidas, mas mostra que é possível também manejar o próprio ITR das áreas rurais para as áreas contaminadas. E da mesma forma, se tem uma propriedade rural contaminada, cuja água subterrânea está contaminada por defensivo agrícola e aquele proprietário adotou alguma medida para a remediação da contaminação, também poderia ter um congelamento do preço do imóvel e o IPTU sendo cobrado em cima desse preço, como é feito lá nos Estados Unidos, ou redução com base nos critérios do próprio IPTU verde. Então, assim, a gente já tem exemplos práticos no Brasil e eles podem ser a fonte de partida, a gente já tem alguns passos dados, né? A gente pode sentar e estudar, Rafael, a gente com a comissão. Seria bem interessante. Marcelo, alguma consideração? Não, é isso, exatamente isso. Acho que nós podemos apresentar o Poder Legislativo ou Executivo, né? Eu fico feliz aí a doutora Marina ter já comprado a ideia, né? E junto aí do doutor Rafael com os amigos da comissão, de repente a gente apresentar uma sugestão, né? Olha, foi apresentada essa proposta. Se vai ser acolhida ou não sei, mas nós apresentamos, né? Então, eu acho muito interessante, ainda mais com esses dados que a doutora Marina trouxe de municípios aqui do nosso próprio estado, né? Sim. Mas por que não? Eu penso, Marcelo, não. Já digo que nós vamos, sim, conversar sobre isso. E eu queria aproveitar, nós estamos chegando nos 10 minutos finais, para não ficar cansativo, temos a pergunta do Lúcio, mas eu queria aproveitar que o doutor Marcelo está aqui, o doutor Ednei, e passar uma informação para vocês. A Marina, quando ela lançou o livro, fez o estudo dela, coincidentemente com o Lúcio também, que é um especialista na área, mas na área química ambiental voltada para áreas contaminadas, nós juntos, né, tivemos a ideia de formatar um mini curso e usar a OAB como uma plataforma para oferecer esse mini curso. E já existe todo o projeto desse mini curso, nós iríamos já apresentar, só falta acertar um pequeno detalhe. A Marina e o Lúcio, que estão presentes, já apresentaram para mim a proposta e só falta eu encaminhar para a diretoria, aonde seriam
praticamente 12 horas, Marina, era isso? Algo do tipo? Eu não sei se são 8, Lúcio, me Tá. ajuda. Sim, enfim, mas seriam horas de aprofundamento nesse tema, aonde seriam convidados, né? Claro que isso vai passar pela diretoria e vocês vão fazer as adequações que forem necessárias, mas para convidar não só colegas advogados, para levantar a importância desse tema, que como vocês viram, recai na área imobiliária, recai na área do direito urbanístico, direito civil e responsabilidade, mas convidar, quem sabe até funcionários da própria CETESB, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para poder tomar conhecimento dessas informações que a Marina possui de uma forma mais profunda. E o que o Lúcio também traz como químico. Então, essa proposta será encaminhada, Marcelo, para que, com o tempo, nós possamos fazer divulgação, ter um público-alvo interessante e a gente possa promover esse tema. E aí, sim, depois a gente pode fazer as adequações que forem necessárias. Aí, doutor Marcelo, se não tiver nenhuma consideração, eu iria levar a palavra para o Lúcio, que levantou a mão, que com certeza tem uma pergunta a ser feita. Lúcio. Opa, tudo bem? Estava aqui quietinho. Parabéns, Marina, pela apresentação. Tá? Eu queria só complementar duas coisas bastante importantes para plantar a dúvida. 58, quase 60 áreas cadastradas, né, de área contaminada. Uma provocação, se a gente comparar com centros industriais, que não é o caso de Rio Preto, não é um grande centro industrial, nós vamos estar mais ou menos no mesmo valor absoluto de grandes áreas industriais. Pode comparar com Cubatão, que vocês vão ficar surpresos. Então, leva-se a crer que a gente tem áreas contaminadas tão igual a uma área fortemente industrial. E isso é bem problemático. Porque quando a gente compara que nós não somos produtores industriais, e normalmente se associa a área contaminada a grandes centros industriais, e a gente tem o mesmo patamar de áreas cadastradas como uma cidade de centro industrial, então isso é preocupante, porque não é porque a gente está no interior de uma cidade menor que estamos livres do problema. Se bobear, até pior. Outra consideração importante, a APA de aplicação de vinhaça, ela é de 2006. Anterior, ela é basicamente licenciar a aplicação de vinhaça, tá? Ela é de 2006, anterior à lei específica do Estado de São Paulo de gestão de áreas contaminadas, que é 2009. E o decreto em 2003 que regulamentou essa lei. A decisão de diretoria, que é a diretriz procedimental do CETESB para gerir a área contaminada, é de 2017, vigente. A CETESB publicou em 2018 uma decisão de diretoria, que é a 132, específica para monitoramento de vinhaça, tá? Em 2018. Então, nós estamos falando de áreas licenciadas de aplicação de vinhaça, arrendadas ou não, desde 2006, sem nenhum monitoramento, que agora foi regulamentado. Então, a CETESB está convocando as usinas, formalmente falando, tá, em pacotes para elas tirarem uma foto de como estão essas áreas. Está muito cedo para se falar se estão realmente contaminadas, mas é fato que ela criou essa decisão de diretoria de 2018 por força do decreto de 2013 e da DD de 2017. Então, ela teve uma obrigação legal de criar um documento específico para monitoramento de vinhaça. Então, está muito cedo ainda para dizer o que de fato está ou não está contaminado. Por enquanto, ela está convocando as usinas em pacotes para fazer esse monitoramento prévio, digamos assim. Mas, então, a minha preocupação tinha fundamento. Eu tinha essa preocupação com essa história da vinhaça há muitos anos, desde quando começou. Vamos deixar de jogar no rio e agora vamos jogar no solo. Eu falei, meu Deus, mudou o lugar da poluição. Né? Pensei lá com meus botões. E agora está sendo investigado, então. Bom. Só uma coisa importante. Esse monitoramento de vinhaça, esse monitoramento de vinhaça está focando especificamente em água subterrânea, tá? Está focando em água subterrânea neste primeiro momento. E aí uma coisa interessante é que eu não sou do direito, mas a gente existem proprietários com terras arrendadas há muitos anos que recebem vinhaças da usina. Então, em termos jurídicos, toda essa insegurança que a Marina falou,
isso vai virar um Frankenstein lá na frente bem grande. Exatamente. Por isso a importância de se aprofundar nesse tema. E eu digo, é um tema que é pioneiro, não em outros estados, outros juristas, realmente o que a Marina está trazendo, a ideia do Lúcio, esses estudos profundos, por coincidência, os dois aqui na região nossa, são pioneiros. E por isso a ideia, Marcelo, de sim, aprofundar esse tema. Pode ser um exemplo para o Brasil. Pode começar aqui uma formatação para um desenho para o Brasil, para outros estados, não só São Paulo. É um assunto pioneiro mesmo. Tá? Eu posso falar observando aí outros estados que eu venho acompanhando essa questão. Então, parabenizar a Marina pela dedicação no estudo, os colegas que estão aqui presentes, pelo interesse, o doutor Marcelo, por estar acompanhando sempre os grupos de estudos até o final, esse especial pela Semana do Meio Ambiente, amanhã com mais um tema interessante também, doutor Odinei, e dizer que graças à OAB, dando essa oportunidade, a parte técnica, oferecer a plataforma, a divulgação, que nós estamos aqui, divulgando informação e aprendendo. Então, agradecer mesmo a Marina, e se ninguém tiver nenhuma consideração, passar a palavra para o doutor Marcelo Henrique e depois para o Odinei para o encerramento. Bom, me permite, doutor Odinei, com a palavra. Não, o encerramento, evidentemente, é do nosso presidente, nosso comandante maior. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com o Rafael, principalmente com a Marina, que tão gentilmente acolheu aí o convite feito pela Comissão de Rio Preto para falar sobre o tema. O tema é especial importância e relevância, não só na área jurídica, mas enquanto construção de cidadania. Por isso que fiz questão de participar e de ouvir, porque isso é, antes de tudo, uma questão de exercício de cidadania. E premente que nós instituamos isso na esfera educacional, desde a base, porque está muito focado na base na questão amazônica, no mico-leão dourado, nessas coisas, e nós estamos cuidando de coisas distantes, importantes, mas distantes, e não estamos cuidando do nosso quintal. Eu lembro sempre do Franco Montoro. Não é o governador, não. O professor Franco Montoro falava, olha, nós não vivemos no país, nós não vivemos no estado, nós vivemos no município. É aqui que interessa a questão. Do mesmo modo, eu disse, parafraseando há poucos dias, discutindo um outro tema com o doutor Marcelo Henrique, eu disse para ele, doutor Marcelo, o senhor é o meu presidente. O meu presidente não é o presidente da OAB Nacional, porque eu não advogo na OAB Nacional. Também não é o presidente da Seccional São Paulo, porque eu não advogo na Seccional São Paulo. Meu presidente é o presidente da 22ª subseção de Rio Preto, onde eu exerço advocacia e sou inscrito. É o mesmo raciocínio para essa questão relacionada ao meio ambiente. Nós não temos floresta amazônica, nós não temos micos-leões dourados. Se tivessem, nos preocuparíamos com ele. Nós temos que preocupar com vinhaça, e com lixão, e com essas coisas que nos incomodam, com o excessivo calçamento do solo urbano, porque ninguém me tira da cabeça que há uma responsabilidade pública por essas enchentes que causam tantos prejuízos nessas avenidas de Rio Preto, sem solução, por conta de falta de espaço permeabilizante no solo. E que ninguém fiscaliza, ninguém cuida, né? Ao contrário, a preocupação municipal no que diz respeito a isso, doutora Marina, doutor Rafael, doutor Marcelo sabe muito bem disso, é saber se o sujeito construiu mais um puxadinho de 12 metros quadrados, 15 metros quadrados, para aumentar o valor do IPTU da área construída, ao invés de proibir a construção disso e diminuir isso
e sem se preocupar com a arrecadação e obrigado a ter o espaço permeável necessário no lote de terreno urbano. Isso não tem. Então, nós escuramos no cuidado que temos que ter com o nosso quintal, com o nosso município. Não aprendemos a lição do professor Franco Montoro. Mas muito parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade e desculpe se me excedi na minha indignação com as coisas relacionadas ao tema e voltadas aqui ao município. Obrigado, boa noite a todos. Professor, você nunca excede, você nos ensina. Muito obrigado pela sua presença, doutora Odinei. Doutora Marina, suas considerações finais. É só agradecer mesmo, agradecer as perguntas do doutor Odinei, porque muito pertinentes. É claro, o convite do Rafael, porque o Rafael é super parceiro e, como eu falei, não consigo elogiar todos os esforços dele aí para atuar, não só para a educação jurídica, mas atuação prática. E o doutor Marcelo, por sempre trazer isso nesse evento, em todos os outros que eu participei, que eu vi a sua fala, trazer a regionalização, né? A questão do que a gente pode fazer aqui, traz a gente para pensar mesmo, porque às vezes a gente fica no mundo acadêmico, lendo estudos aí do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e se esquece de olhar para os problemas regionais. Então, em todas as áreas, seja o ambiental ou outros temas, puxar a gente sempre para o que a gente tem na nossa região e o que a gente pode fazer de prático, eu acho que é uma vantagem muito grande que todos nós temos com o senhor na presidência. Então, obrigada pelo prestígio de todo mundo, para quem ficou até agora, o Lúcio aí que fez as contribuições super importantes da prática dele, e estou à disposição para novos convites. Muito obrigado, doutora Marina. Eu quero agradecer a todos por esse momento importante nessa semana especial, que é do meio ambiente, mas para que a gente possa refletir e agir, né? Então, fica aqui já da parte deste presidente, à frente dessa sucessão, já aguardando aqui o curso do Lúcio Alexandre, da Marina, através da nossa Comissão de Direito Ambiental, né? Quando eu digo que a OAB é nossa, é nesse sentido, é para que todos possamos agir, né? Nós reclamamos muito, muitas pessoas hoje, ficou fácil a reclamação pelas redes sociais, na internet, né? Mas às vezes nós deixamos de agir com aquilo que nós temos, que é a nossa profissão, que é a nossa instituição, a força que ela tem na sociedade é muito grande. Depois que eu me assentei nesta cadeira de presidente, eu não tinha noção de quanto é forte a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, essa instituição histórica. Portanto, meus amigos advogados e advogadas e convidados hoje presentes aqui, vamos fazer uso disso. É nossa OAB. Então, este presidente está aqui para representá-los e dar a direção para que possamos fazer, ao menos durante esse mandato. Eu quero, portanto, pela nossa Comissão de Direito Ambiental, da nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, declarar encerrado este evento e que Deus possa abençoar a todos. Uma ótima noite e até amanhã em mais um evento da Comissão de Direito Ambiental. Uma boa noite. Boa noite.